Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e esse aqui é um canal novo aí que eu tô criando para gameplays. Na verdade eu já trabalho com YouTube já há algum tempo, né? Desde 2016 eu tenho um canal de tecnologia. Caso interesse eu vou deixar o link aí na descrição se quiser dar uma olhada sem compromisso. Mas eu resolvi criar um canal agora de gameplay exclusivo para isso, né? Com uma pegada um pouco diferente, né? E a pegada é o seguinte, tem alguns jogos que eu me interesso, e assim, muitos jogos hoje em dia eles têm uma pegada meio subliminar mesmo, com mensagens, não é bem mensagens, né, mas a pegada do jogo, fazendo insinuações, como esse jogo aqui, o Control, e isso, pô, eu fico super interessado por isso, né, e eu não vejo a galera fazendo muito vídeos nessa sacada assim. Eu vejo muito falando sobre o jogo, sobre progresso, sobre as habilidades e tal, e tem uma galera muito mais habilidosa do que eu. Por isso que eu nunca me meti a fazer gameplay, né? Mas como eu tô vendo que não tem muita gente, pelo menos eu nunca vi ninguém pegando um jogo e tentando comentar sobre ele, sobre a parte, né, a parte da história, a parte oculta do jogo, né? Como Resident Evil, a história que ele conta, por que aborda certos assuntos, porque certas coisas são de determinadas formas. Então, assim, nunca vi ninguém falando sobre isso, né? E nem sei se eu vou fazer isso com habilidade. Mas, enfim, a ideia é essa. A ideia é jogar, né? Botar um conteúdo aí de uma gameplay bacana e, ao mesmo tempo, conversar um pouco com vocês sobre a temática do jogo, né, o que está oculto ali no jogo, como por exemplo o Control. Eu até ia começar, ia iniciar um novo jogo, e do início, né, desde o zero. Né, eu já estava jogando Control, já tem uns dias, e eu falei, pô, vou recomeçar, né, do zero e fazer a gameplay. Mas aí seria uma pegada muito comum, muito básica, né, tipo, iniciando o jogo, faz isso, faz aquilo. E a minha ideia não é essa, a minha ideia é misturar a gameplay com um bate-papo sobre o jogo, beleza? Então, assim, muitas coisas me chamaram a atenção nesse jogo, como essa galera aqui que fica flutuando, ó. Para quem não conhece o jogo, eu acho difícil, né? A galera que já está antenada aí com jogos já deve conhecer bem sobre o jogo. É um jogo que trata, que faz insinuações de universos paralelos, né? Universos paralelos, seres espirituais, fica tangenciando aí essas duas pegadas, né? Pessoas possuídas, né? O jogo fica aí pegando um pouco, fica fazendo insinuações, na verdade, sobre um pouco de cada situação, né? Então, assim, talvez eu não faça uma gameplay muito linear, né, no sentido de ir fazendo que nem a galera faz aí, vou virar o jogo, vou completar o jogo em tanto tempo e tal. Talvez eu não faça algo tão linear assim, até porque eu não estou tão acostumado assim aos jogos, né? Tem muito tempo que eu não jogo. Houve uma época aí onde eu jogava todo dia. Agora não dá mais, não dá. Fiquei um bom tempo sem fazer isso. Mas enfim, dependendo da repercussão aí desse canal, né, do resultado que vocês acharem, claro que é o que mais importa. Quem sabe eu volto a jogar com mais frequência, né? Bom, a história do jogo é toda voltada em acontecimentos paranormais, né? Foca muito nisso. Tanto é que a protagonista, que é essa aqui que eu estou jogando, ela tem um histórico. Basicamente o seguinte, ela foi envolvida num evento paranormal, ela e o irmão, quando eram crianças. E durante esse evento paranormal, ela foi atacada por entidades, né, espíritos, entidades. Aí, o adjetivo, o termo usado, acho que não faz muita diferença, né? Eu acho que fala da mesma coisa. Enfim, eles foram atacados por entidades
né, de outra dimensão, entidades paranormais, e eles não eram pessoas comuns, até o que dá a entender aqui na história do jogo. E ao mesmo tempo que eles foram atacados por essas entidades paranormais, eles foram protegidos por uma entidade, né? Uma ou várias entidades. Isso ainda não ficou claro para mim. Então, assim, houve aquele conflito entre entidades que queriam proteger eles, por assim dizer, e as entidades que estavam atacando. Então, assim, no transcorrer do jogo, dá a entender que a entidade que estava protegendo eles possuiu eles, né? Aí é que tá, esse jogo ele fica lidando com essa pegada do mundo sobrenatural, universos paralelos, né? E só que é muito parecido com questões espirituais, no sentido de demônios, possessões, assim. Certas coisas só mudam termos, a pegada é a mesma, né? E o que acontece é que, para ser protegida, ela, o irmão, essa tal entidade benéfica possuiu ela, e pelo que dá a entender, o irmão também, né? Porque ao que tudo indica, essas entidades elas precisam de um corpo material, né? Elas não conseguem atuar no mundo, no nosso universo, né? Que no caso o jogo representa o nosso universo, a nossa linha temporal, enfim, né? Vários nomes são adotados aí, vários termos são adotados. Mas esses seres não conseguem atuar no mundo material sem um corpo. Eles precisam de um corpo. Então, o que deu a entender ali é que tanto as entidades que estavam querendo atacar, como a tal entidade que queria proteger, queria o corpo deles, queria possuir eles. Tá, a entidade que queria proteger foi mais forte, possuiu ela, e ele também protegeu, por assim dizer. Nesse meio termo, o jogo ele fala, né, ele introduz a seguinte situação de que um grupo de pessoas, um grupo do governo, né, teria raptado o irmão dela. É um grupo que já está acostumado a lidar com esse tipo de situação, esse tipo de atividade paranormal. E esse grupo raptou ele para estudos e tal. Enfim, raptou ele e ela conseguiu fugir, né? E desde então ela está procurando o irmão, ou seja, procurando esse grupo que raptou, né, o irmão dela, esse grupo de pessoas comuns, né, que tem uma organização governamental que estuda esses fenômenos, que já está acostumado com esses fenômenos há muitos anos aqui na Terra. Ou seja, são histórias bem paralelas com o que a gente costuma ouvir sobre teoria da conspiração, né? Pessoas que sabem mais do que dizem saber, grupos, né? Sobre aquela coisa de aliens e tal, tudo isso aí que quem é mais curioso, eu sou muito curioso, já pesquisou, né? Tem um monte de série falando sobre isso. Então é um grupo, o jogo ensinou que tem um grupo que sabe, né? Que é normal, que isso já acontece há muito tempo, e está acostumado a lidar com essas entidades paranormais. E esse grupo raptou o irmão dela. Bom, ela já passa anos procurando o irmão. A entidade que possuiu ela lá no início permanece com ela, tá? E ao que tudo indica, essa entidade vai guiando ela. E convenientemente, a entidade leva ela ao local onde está esse grupo
né, do governo que raptou essas instalações do governo onde está instalado o grupo que raptou o irmão dela. Beleza. Convenientemente, por quê? Porque é justamente quando está rolando uma crise, né, que tem uma entidade ou uma série de entidades, não ficou claro, mas pelo que tudo indica é uma série de entidades que no jogo eles denominam o ruído, né? E essas entidades elas estão iniciaram um ataque a essa central aí do governo que cuida desses casos paranormais. Beleza. E convenientemente ela foi guiada para esse grupo, já depois de velha, né, de uma certa idade, depois de muito tempo procurando. Ela foi guiada para essas instalações quando estava rolando essa crise. E basicamente o ambiente do jogo é esse: é ela combatendo com a entidade que está nela, que é o que é a única coisa que possibilita ela a combater essa entidade que já está nela, porque senão ela seria comum como qualquer outra, né? E ela vai combatendo esses seres possuídos. Eu estou andando meio perdido aqui, porque realmente eu não sei para onde ir, tá? Eu tenho que achar um tal de Marshall. E logo logo eu não vou ficar enrolando vocês aí não. Eu vou cortar já para a parte onde eu já achei, para a ação continuar, né? Mas estou andando perdido aqui porque eu quero comentar um pouco sobre a temática do jogo. Então basicamente é isso. O jogo ela conforme ela vai avançando, ela vai tendo contato com objetos de poder, né? É o que é abordado no jogo como uma fonte de poderes, o equivalente a upgrades que ela recebe. Ela vai e encontra objetos de poder que na verdade são seres, são itens que têm energia acumulada. Eles não deixam muito claro o que é, né? O jogo fica uma coisa meio nebulosa, né? O que seria esses objetos de poder, né? Eu sei que ela absorve esses objetos de poder e é agregado a ela esses poderes, né? Por exemplo, ela tem o poder agora de pegar objetos, né? Esse poder ele veio através de um disquete, e que seria um disquete comum, né, onde teria os códigos de lançamento de ogivas nucleares da antiga União Soviética, ou seja, lá da Guerra Fria e o caramba, tal. Até fala sobre isso aqui nos colecionáveis, que é algo bem interessante de se... um material bem interessante de se ler, né? Aqui. O objeto é um disquete de 8 polegadas contendo códigos de lançamentos nuclear da era soviética. Quando vinculado, o objeto permite que o para-utilitários telecineticamente levantem e lancem material a uma curta distância. Ou seja, aqui ele já lança algumas informações, né? Quando vinculado ao usuário, foi vinculado a ela, né? Mas não é o disquete em si que tem alguma coisa, é o que está no disquete. Aí o que acontece? O que rola? Né? Quem já estudou um pouquinho, já pesquisou um pouquinho sobre paranormalidade, né? Existe a informação de que materiais, ambientes, locais, itens são capazes de absorver energia. Seja essa energia, você pode chamar de energia, pode chamar de carga espiritual, enfim, é a mesma coisa, entendeu? Isso eu estou fazendo um paralelo com a realidade, tá? São informações reais, né? É como quando você entra num ambiente e você se sente mal, ou você se sente bem, ou quando você está... aquela velha termo, essa pessoa está carregada. Está carregada de quê? Né? De quem? Do quê? Né? Então a mesma coisa, são itens, geralmente são itens
que tem uma história muito forte por trás. Por exemplo, o disquete. Ele é um disquete que tinha os códigos das ogivas nucleares, né, da União Soviética. Ou seja, imagina em que ambiente esse disquete estava. Imagina a história por trás desse disquete. Então, o jogo ensinou o seguinte: olha, é um item que absorveu, que recebeu algo, né, devido a um fato histórico, algo que ocorreu, e esse disquete ficou carregado de algo. Esse item, o disquete é irrelevante, né? Então eles estão falando assim, ó, é uma carga que está sobre aquele item. Aí eles falam que como é que é o termo? Para-utilitários, né? São pessoas com poderes, com capacidades sobre-humanas e tal. Eles conseguem utilizar, canalizar, aí são termos que eu estou colocando, canalizar aquela energia através deles e utilizar aquilo, né? O que eu estou achando interessante é que isso existe um paralelo muito grande, né, com coisas que são reais, coisas que duvidamos, historinhas e tal. Em outro momento aqui eles citam isso aqui é o outro item, né? Aqui tem outro item, cada item vai dando uma habilidade a ela, e são todos itens carregados de energia, né? Possuídos, enfim, possuídos por quê? Espíritos. Em outro momento aqui eles falam sobre o ruído, né? O ruído se manifesta em hospedeiros. O que é manifestar? Né? Quem conhece sobre religiões, eu não vou citar o nome porque, enfim, hoje em dia é complicado. Mas em que tipo de religião você já ouviu o termo manifestar, possuir, né? Hospedeiro, né? Em outros termos são cavalo. O que é o cavalo? Cavalo, alguém monta no cavalo, e esse cavalo é um meio de transporte para algo ou alguém. Enfim, eu tenho que falar meio que entre linhas, porque eu não sei quem está vendo, e é fogo, né? Nem sei como é que vai ser segmentado esse vídeo, porque não vai poder ser para criança, né? Enfim, apesar que eu não estou falando nada demais, mas enfim, é complicado hoje em dia, hoje tudo é problema. Os agentes mantêm a aparência humana, não sofrendo qualquer transformações físicas marcantes. Aqui eles falam que existe uma diferença entre... Aqui não tem, mas vocês viram aí eu atacando alguns. Essas parecem pessoas flutuando, né? Eles ficam flutuando e balbuciando algumas coisas, né? No jogo, naqueles documentações, eu não vou ler tudo porque senão ficaria enfadonho demais. Eu li tudo aqui, eu li tudo pra mim, mas eu não vou ler tudo pra vocês porque senão ficaria chato demais. Diz que algumas pessoas são possuídas pelo tal do ruído e elas ficam inertes, né? São afetadas de uma maneira que elas não servem para nada. Assim, não é que não servem para nada, elas ficam somente balbuciando aquelas maldições, aqueles encantamentos. Aí eu estou botando algumas palavras aí que não estão no escopo do jogo, eu só estou fazendo alguns acréscimos a fim de esclarecer qual foi o meu entendimento da parada, tá? Não estou dizendo que é o certo, não. Então, alguns ficam inertes pendurados lá flutuando. Quem já jogou o jogo sabe como é que é. E alguns ficam lá pendurados. Ah lá, aqueles ali, ó. Eles ficam ali balbuciando. Se você prestar atenção, ó, dá pra ouvir. Algumas vezes no jogo fica audível, né? São palavras em inglês. Geralmente soam como encantamentos, né? Em alguns outros momentos não dá para entender nada. São como se estivesse falando algo em latim, sei lá, tô chutando.
Mas aí eles ficam balbuciando, alguns são possuídos e só ficam assim. Aí no jogo dá a entender que eles são como amplificadores, eles servem como amplificadores, ou seja, eles vão balbuciando esses encantamentos e vai ampliando a área de atuação do ruído dessas entidades. Fazendo um paralelo aqui com histórias bíblicas até, nós vemos que entidades demoníacas, elas, dependendo da área, da região, elas têm maior ou menor liberdade de atuação, né? Assim como no meio cristão, né? Em outras religiões, existe o termo fazer uma limpeza, dar um passe, né? Ou seja, você vai abrindo aquele ambiente ou aquele corpo material para determinados tipos de influência, certo? Ou quando você faz uma oração, você vai repreendendo algo, lutando contra algo, impedindo algo, enfim. Da mesma forma, alô? Foi o telefone, enfim, perdi quase que minha linha de raciocínio. Mas enfim, o que acontece? O jogo tenta insinuar que essa entidade ela não consegue tomar tudo por si só. Ela precisa que determinados ambientes sejam preparados para que ela possa estar naquele ambiente. Ou seja, como eu disse, fazendo um paralelo com a Bíblia, é como você amaldiçoar um local, é como você consagrar um local a algo, né? Tem gente que consagra a Deus. Por exemplo, não sei se vocês leram a Bíblia, né? Quem leu a Bíblia, né? Ou até mesmo se leu essa parte que eu vou citar. Em todo momento, talvez você não creia na Bíblia, tá? Mas assim, eu estou citando porque são paralelos. E por mais que seja só um jogo, não é só um jogo. Foi criado com algum propósito, foi criado baseado em algo. Eu não estou dizendo, é tudo verdade, mas quem conta um conto pode até aumentar um ponto, mas tem um conto ali, tem a verdade ali no meio da história. Enfim. Como eu disse, fazendo um paralelo, a questão das maldições, a questão do amaldiçoar o local, amaldiçoar alguém, né? E tem a parte da Bíblia, como eu disse, que havia uma guerra constante entre Deus e o diabo, tá? E o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita. E o que acontecia com frequência? Um rei de Israel se inclinava para um lado. Ou seja, na Bíblia usa o termo deuses antigos, né? Aí criava postes de adoração, altares de sacrifício para aqueles deuses. Aí quando eventualmente vinha um rei que era escolhido por Deus e tal, para purificar a terra, o que aquele rei fazia? Ele tinha que ir lá e destruir aqueles altares. Vou calar a boca desse cara aqui que está enchendo o saco. Ele ia lá e destruía aqueles altares para que o local fosse purificado, né? A presença de Deus invadisse o local. Porque senão aquele altar ia continuar lá, aquela entidade que era referente àquele altar, aquele poste, aquele local de adoração, ela ia continuar tendo liberdade de atuação lá. Então era destruído para restringir a atuação daquele demônio, né? Era um demônio, não estava se referindo a isso na Bíblia. Então era destruído, restringia ou até mesmo impedia a atuação daquela entidade e
Deus purificava o local. É o que a Bíblia conta. Né? Se for lá procurar no Antigo Testamento, tem várias situações onde aconteceu algo parecido. Claro que eu estou fazendo algumas releituras e adaptações. Tá? Beleza. A mesma coisa que o jogo fala, dela a entender isso. Né? Esses seres pendurados, eles ficam repetindo algo para que o tal do ruído possa se espalhar. E alguns não são só utilizados dessa forma, como alto-falantes, repetidores. Alguns são usados no sentido de possuídos mesmo, né? São controlados. Né? Ou seja, eles fazem lá, agem de acordo com, no caso do jogo aqui, com o que o tal do ruído manda. Deixa eu tentar, em vez de ficar andando só em círculo, deixa eu tentar fazer algum progresso aqui. Mas enquanto eu estou falando, eu acho que não tem problema. Tá rolando uma açãozinha aí. Então, como eu disse, alguns são usados de forma... são controlados de forma a atuar mesmo, como possessões, né? São possuídos de forma que eles... de forma que eles são soldados, eles lutam aí e tal, pai, tal. Beleza. E... Só que aqui no jogo eles não têm consciência. Né? Eles não têm consciência, eles não sabem. Aparentemente eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? No jogo mostra que essas pessoas que são controladas, elas... Bom, chegamos aqui no centro de pesquisa. Eu creio que isso aqui é um progresso. Eu não sei se adianta muito, mas geralmente eu acabo matando essa galera aqui. Porém, no jogo deixa claro que na verdade eles não estão sendo mortos. Os espíritos, as entidades que possuem eles, ai, errei feio. Como eu disse, segundo o jogo, essa galera que está pendurada aí, eu atiro, eles não morrem, eles só desaparecem e depois reaparecem. Pelo visto eu estou no lugar certo. Tá rolando uma ação aqui. Então, tecnicamente, eu não estou matando ninguém. Tanto é que eles viram uma certa fumaça, né? Quando... Eita! Ainda não tinha lutado com essa galera de sniper, não. Ai, por que ela não baixou? Ficar com medo é pior. Partir pra cima. Ah! Era melhor ter partido para cima com mais sabedoria. Enfim, como eu disse, aqueles pessoas, parecem que pessoas não estão morrendo, né? Eles só desaparecem, aparecem novamente e continuam entoando aqueles encantamentos. Com relação a esses aqui que se mexem, esses que atacam e tal, pai bola, eu não sei se quem de vocês já ouviu falar, mas eu já tive pesquisando um pouco sobre algumas religiões, não participei da maioria delas, mas
conheço algumas pessoas que participaram e tal, né? E geralmente, tá? Você, dependendo da religião em que você tiver, né, participar e tal, talvez vai poder me confirmar melhor. Geralmente pessoas que são possuídas por entidades, elas não têm memória do que elas fizeram, né? E nem histórias aí que a gente já ouviu de pessoas que cometem crimes e dizem que não lembram do que fizeram. Óbvio, assim, eu estou sendo bem realista. Óbvio que tem muito charlatanismo, tem gente que é má mesmo e cometeu um crime. O cara foi lá e cometeu um crime. Né? Não tem desculpa, não tem história. Acho que independente disso, né? Mesmo que o cara tenha sido possuído, por assim dizer, vamos admitir que isso é uma possibilidade. Se ele foi possuído é por algum motivo, né? Alguma abertura ele teve. Mas enfim, o ponto que eu estou querendo chegar, estou me perdendo já. Essas pessoas dizem não se lembrar de nada, elas fazem coisas e não têm controle de si mesma. Então eu poderia fazer um paralelo com essa galera aí que está me atacando, né? São pessoas, né? Tudo bem que aqui no jogo acontece de uma forma mais intensa isso, porque na cara. Porque a galera que tá me atacando aqui no jogo, eles nunca mais voltam ao normal. Às vezes tem que se calar aqui para poder se concentrar. Então eles não voltam ao normal. Então aqui é uma parada mais intensa, né? Eu li... isso aí mesmo. Eu li que tinha que destruir esses ressoadores, eles chamam de ressoadores, para abrir essas portas que o tal do ruído tampa. E meu controle aqui dele meio que fez que desconectou. A propósito, se vocês tiverem curiosidade, eu estou jogando com Game Series G4 Pro, tá? Controle top demais, top. E vou deixar o link dele aí na descrição, caso queira. Deixa eu fazer uns upgrades aqui, aí eu vou cortar para não ficar chato. Pronto, fiz uns upgrades aqui. Aí também, se eu ficar compartilhando cada pedaço, é chato, né? Fica um vídeo longo e chato. Como eu disse, meu objetivo não é um simples gameplay, né? Isso aqui é uma parte nova aqui que eu não... Uma parte nova, parece que eu tô chegando aí na tal da marcha. Tá bem escuro aqui. Então aqui, ó, eu tava falando lá sobre a galera, né, que me ataca e tal, que fazendo um paralelo com possessões demoníacas mesmo, né, espíritos, que as pessoas não sabem, não lembram o que acontece. Elas são usadas para fazer algo, né? Aí dependendo da sua religião, você vai dar um nome que diversos, né? São espíritos obsessores, são almas desencarnadas e tal, pá. Cara, o resultado é o mesmo. Se eu chamar um espírito que possui alguém de espírito obsessor, de demônio, alma desencarnada, tem segmentos religiosos que não vão gostar.
Ela fala, não, uma coisa é diferente da outra. Tudo bem, eu respeito. Eu creio de forma diferente, né? Então, assim, eu respeito, mas eu penso de outra forma. Caraca, aqui parece que a ação vai ser intensa, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu tenho que derrubar aquela galera lá da... Opa! E aí, pai? Vem, vem. Ai, errei. Só me ceguei. Mas enfim, eu respeito todos os segmentos religiosos, mas tem uma linha que vê dessa forma, né? São esses espíritos são, enfim. A galera não lembra o que rola, não lembra. Aí seria um paralelo aqui com esse pessoal. Só que aqui o jogo dá a entender que são pessoas mais fortes, com uma habilidade espiritual mais forte, por assim dizer, que conseguem ser usadas dessa forma. Outros são usados de forma inerte. Ai! Pô, eu vou acabar perdendo. Eu estou tentando conversar, estabelecer uma linha de raciocínio e jogar. Eu tenho que ir ali pro meio e pegar aquelas energias ali para recuperar minha vida. É o que eu vou fazer. E vou meter o pé. Achei que ia dar ruim, mas até que deu bom. Até que eu tô me saindo bem. Enfim, eu não tenho uma ideia muito bacana aqui com relação a tempo ideal de uma gameplay. Ó, mais uma mensagem, vamos ver. Interessante essa parte que ele falou. É um saco essa falação, hein? Caraca, mano. Dá um nervoso. Interessante, isso é um outro termo que eles usam bastante sobre a pirâmide negra, né? E continua a falação aqui. Deixa eu pegar logo esse ponto de controle. Dois assuntos interessantes, né? A questão da pirâmide e a questão do ponto de controle. A pirâmide, a gente consegue fazer um paralelo direto com as pirâmides do Egito, né? Tem um experimento com uma pirâmide que se pega, se faz uma pirâmide com os lados iguais, né? Simétrica, acho que esse é o termo, simétrica. E se você colocar uma fruta dentro dela ou algum material orgânico, né, ele demora muito tempo para se estragar, muito mais tempo do que demoraria em situações normais. Aqui tá rolando um filme aqui de alguma coisa. Parece um ser ali atrás, né? Mas não tá fazendo muita coisa não, tá fazendo sempre a mesma coisa.
Aparece um C. Aqui tem mais uma mensagem. Cara, essa falação é muito chata, mano. Então tem esse experimento aí com a pirâmide. É tanta coisa que a gente se perde nas ideias. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Então tem a pirâmide, tem esse experimento e tal, tem as pirâmides do Egito, né, que elas são construídas em um local que é perfeito com relação a. Tô de olho aqui no meu rango, mano. Porque, pô, pedi um rango aqui pelo iFood, já são 3 horas, ainda não comi nada e o entregador meteu o migué que eu não atendi. Enfim. Aí as pirâmides, ela tem toda uma pegada espiritual, porém com relação aos astros, está diretamente ligada às estrelas, né? Eu não me lembro exatamente com que constelação ela está alinhada, mas as 3 pirâmides, principais pirâmides, estão alinhadas. Então existe toda essa pegada com relação à pirâmide e aqui ele aborda sobre esse assunto, a Black Pirâmide Negra, sendo que ela está aqui invertida, ela está de cabeça para baixo. Então faz uma alusão, por exemplo, a nossa ela tá normal, né? Ela está com a ponta para cima, a base embaixo, a ponta em cima, né? E a negra ela está com a base em cima e a ponta embaixo, ou seja, como se tivesse uma comunicação entre o plano astral deles, o espiritual, o universo paralelo, enfim, dimensões paralelas, e o nosso, para ver esse enlace, né? Então rola esses paralelos o tempo todo. Isso aqui provavelmente vai ser para ela absorver. Aí ela adquirir mais uma habilidade. Eu não tenho certeza não. Talvez eu capote aqui, porque eu não sei se é isso não. Acho que eu tenho que... Não é lutar com ele não. O esquema aqui não é lutar não. Bom, botei ali os transformadores e agora? Continuar assim eu vou capotar, mano. Não sei o que ele quer que eu faça. Entendi. E deu tempo. Não sei o que ele quer que eu faça não. Eu acho que aprendi essa parada aqui, mas... eu vou capotar. Ótima hora para pegar documentos. Tem uma saída aqui, ó. Não.
Ai. Acho que rolou. Consegui. Quase morri, mas consegui. Acho que eu achei a tal da Marshall agora. Deixa eu ver aqui como é que tá meu rango aqui. Esses entregadores, mano. Também já fiz entrega de iFood, mas pô. Não sei se foi o caô dele, mas. Enfim. Saiu o entregador de novo aqui. Bom, galera, eu acho que o vídeo ficou bacana, ficou num tempo bacana. Eu não quero, eu não sei qual time, vocês que vão me dizer, né? Se tá bacana. Deixa seus comentários aí, me diz o que vocês acham. O tempo de jogo tá bacana. Falei demais. Curtiram? Deixa aí a opinião de vocês, né? E eu vou dar continuidade a esse jogo no outro vídeo, né? Porque senão fica muito enfadonho e tal. E eu tenho umas coisas que eu quero papear e tal, as ideias vão vindo, as coisas vão aparecendo aqui e eu quero falar mais, né? Aí no próximo vídeo a gente aborda um pouco mais aí sobre essa pirâmide e o ponto de controle, né? O que significa o ponto de controle aqui. Estão me chamando para proteger uma galera aí, ó. Bom, enfim. Continuamos aí no próximo vídeo. Valeu? Continuação aí desse aí. Valeu, galera. Valeu.